Vamos agora iniciar mais uma aula de Química Online, curso de conceitos básicos de Química. Vamos falar agora sobre a constituição do nosso universo. Podemos dizer que em nosso cotidiano, o nosso universo ele é formado somente de duas coisas, matéria e energia, sendo a matéria o principal objeto de estudo da química. Mas a química também trabalha com a energia, desde que a energia esteja envolvida nas transformações da matéria. Então, o nosso universo, de um certo ponto de vista, ele é formado apenas de matéria e energia. Quando há ausência total de matéria, nós chamamos de vácuo, ou seja, o vácuo é aquele local onde não há matéria nenhuma. Por exemplo, o espaço não tem nem o ar para respirar, não tem nada. Então aí você tem o que nós chamamos de vácuo. Um dos princípios básicos do nosso universo diz: no universo nada se cria ou se destrói, tudo se transforma. Entendendo essa afirmativa, podemos dizer que toda a quantidade de matéria e energia que existe em nosso universo, ela é constante. Ela não aumenta nem diminui, pois nele nada se cria ou se destrói, tudo se transforma. Então, o que existe em nosso universo é apenas a transformação. A matéria, ela se transforma de um tipo para o outro, a energia também se transforma de um tipo para o outro, e existe também a transformação da matéria em energia. Vamos ver agora o que é matéria. Podemos definir a matéria como tudo aquilo que apresenta massa e volume. Então, se possui massa e volume, será matéria. A massa é a medida da quantidade de matéria. Então, veja, massa é a quantidade de matéria. Quanto mais massa, maior a quantidade de matéria. A massa ela é independente do tamanho. Você pode ter um corpo de tamanho menor, mas com mais matéria que outro de tamanho maior. Então, isso acontece devido à sua massa. Quanto maior a massa, maior a quantidade de matéria. O volume já é o tamanho do corpo, é a medida do espaço ocupado por ele. Podemos dizer de uma maneira bem simples que será o tamanho do corpo. O nosso planeta ele é principalmente um exemplo de matéria. A areia, a água, até o ar atmosférico, esse ar que é um ponto muito importante, que apesar do ar você não conseguir ver, ele é matéria. Ele apresenta massa, apresenta volume. Um exemplo, uma experiência bem simples, consiste em colocar dois balões com massas iguais. Então veja que eles estão no mesmo nível, então a massa é igual. Quando um dos balões estoura, a massa fica maior, nesse caso o balão que ainda está cheio. Motivo, aqui tem o balão e o ar, então tem mais massa, aqui só tem o balão. Então, é um experimento que mostra que o ar tem massa. É muito pequena a sua massa, mas ele tem massa. Além dele ocupar o volume, o espaço quando você enche o balão. Então, o ar é matéria. Apesar de não conseguir ser visualizado, ele é matéria. Ferro, vidro, gasolina, é um líquido, né? Ele é matéria. Oxigênio. Então, tudo isso que foi citado são exemplos de matéria. Nós vivemos em um mundo material. Vamos fazer agora uma pequena revisão do fundamental. É muito importante para você ter um bom rendimento em química, entender que alguns assuntos do ensino fundamental são importantes para você entender algumas relações na química. Por exemplo, você lembra que acabamos de estudar que matéria é tudo que tem massa e volume. Então é importante você conhecer as unidades de massa, pois massa é a medida da quantidade de matéria. Quanto mais massa, mais matéria no corpo. As principais unidades de massa utilizadas aqui no estudo da química, não que só existam essas, existem outras, mas as principais são essas quatro: miligrama, grama, quilograma e tonelada. É fundamental você saber a relação entre elas e principalmente
transformar de uma unidade para outra. Muitas vezes, em algumas questões, o aluno ele erra justamente porque ele não faz a transformação adequada, ele não usa a unidade adequada. Então, vamos ver alguns exemplos. A tonelada representa, tá, 1000 vezes o quilograma. Então, veja, a tonelada, para você transformar para tonelada, de tonelada para quilograma, você tem que multiplicar por 1000. Já para transformar de quilograma para grama, também você multiplica por 1000. 1 quilo equivale a 1000 gramas. Então, você novamente tem uma multiplicação por 1000. E o grama para um miligrama, você também multiplica por 1000. É bem fácil de entender, já que é tudo por 1000. Aqui você multiplica. Existe um macete que ajuda você a não errar essas transformações. Existem outras formas. No nosso site eu até coloco alguns vídeos opcionais lá que ensinam essas transformações com uma professora de matemática. Mas aqui existe um macete muito utilizado no ensino médio. Quando você passa de uma unidade menor, de uma unidade maior para uma unidade menor, você vai sempre multiplicar. Veja bem, de uma unidade maior para uma unidade menor. Aqui a tonelada é maior e o quilograma é menor. Aqui o quilograma é maior e a grama é menor. Aqui, o grama, aliás. Aqui o grama é maior e o miligrama é menor. Então, toda vez que você passa de uma maior para uma menor, você vai fazer uma multiplicação. Aí fica fácil. Logicamente, quando você passa de uma menor já para uma maior, você não vai multiplicar. Você vai dividir, tá certo? Então, para eu transformar de miligrama para grama, eu tenho que dividir por 1000. Para eu transformar de grama para quilograma, eu tenho que dividir por 1000. E se eu transformar de quilograma para tonelada, eu tenho que dividir por 1000, tá certo? Então, é um macete que ajuda. As unidades de volume, 3 podemos destacar aqui, que essas 3 são as mais importantes. O centímetro cúbico, o decímetro cúbico e o metro cúbico. O centímetro cúbico, ele é também equivalente ao mililitro. Então, veja bem, centímetro cúbico equivale ao mililitro. Essas unidades de metros cúbicos, decímetro cúbico ou centímetro cúbico, às vezes elas não estão presentes muito em nosso cotidiano. É mais comum você usar no seu cotidiano litros, mililitros, não é isso? Você vai ali comprar 2 litros de açaí. Então, litros e mililitros, elas são mais comuns em nosso cotidiano. Mas centímetro cúbico, decímetro cúbico e metro cúbico são muito utilizados. Então, é importante você conhecer. Centímetro cúbico equivale ao mililitro e decímetro cúbico equivale ao litro, tá? Então, isso é muito importante. Ó. Se tiver em litro, é a mesma coisa que decímetro cúbico. Se tiver em mililitro, é a mesma coisa que centímetro cúbico. Elas são equivalentes. E a relação entre elas, novamente, da maior para a menor, metro cúbico equivale, tá? De metro cúbico para decímetro cúbico, você multiplica por 1000, tá? O metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos, certo? Do decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos. Então, decímetro cúbico para centímetro cúbico, você multiplica por 1000. Novamente, nós podemos usar aquele macete de uma unidade maior para uma unidade menor, você vai multiplicar. Novamente, o valor é 1000, que fica até fácil de você fazer essas transformações. Decímetro cúbico para centímetro cúbico, multiplica por 1000, tá certo? Perceba que também o inverso é a mesma coisa. Se você vai fazer uma transformação de uma unidade menor para uma unidade maior, você não vai multiplicar, você vai dividir por 1000, ok? Então, fica fácil, é importante você ter essa revisão. Existe um vídeo lá no meu site que você direciona diretamente para o YouTube alguns vídeos sobre este assunto, que é fundamental para a revisão, para entender melhor a química. Já que você vai trabalhar com matéria,
Matéria apresenta massa e volume. Chegamos ao fim de mais esta videoaula. Bom estudo para todos.